Paz do Senhor, amém? Eu me chamo Dayana Vieira e hoje eu gostaria de conversar um pouquinho com vocês na passagem de Efésios, no capítulo 5, onde o Senhor vai ministrar sobre a minha vida, sobre a sua vida, onde Ele vai nos ensinar a como ser filhos de Deus e a conhecer a identidade do nosso Pai, a saber o que desagrada ao nosso Pai, a conduta que nós devemos ter como filhos e também a conduta que devemos ter como marido e como mulher, que também encontraremos dentro do livro de Efésios, no capítulo 5. Amém? Eu espero que todos possam estar com o coração aberto para que o Espírito Santo ministre sobre a sua vida, porque eu oro e desejo muito que o Espírito Santo esteja ministrando sobre a vida de vocês, assim como a minha vida e sobre a vida dos meus também. Que nós possamos ser boca de Deus aqui na terra para pregar o evangelho dele conforme o querer e a vontade do Pai, não conforme a minha vontade nem a sua, mas que seja a vontade do Senhor através das nossas vidas para alcançar outras vidas sedentas pela palavra de Deus, sedentas para conhecer a identidade do Pai. Amém? No versículo 1 do capítulo 5, ele diz assim: Sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem pavoices, nem chocarices, que não convém, antes ações de graça. O Senhor, Ele já nos chama desde já para ser imitadores de Deus, para que sejamos filhos que imitam o Pai. E filhos que imitam o Pai é conhecer primeiramente a identidade do nosso Pai, saber o que agrada a Deus, o que desagrada a Ele, saber o que Ele requer de você, o que Ele requer de mim, saber como nós temos que agir mediante as circunstâncias, a postura e a conduta que um filho de Deus tem que ter, né? Não basta a gente só ir ao culto, dia de domingo, dia de quarta, dia de quinta, não sei quais são os cultos em algumas denominações, os dias, e ali estar com a palavra embaixo do seu braço, dentro da sua bolsa guardada, ouvir apenas a palavra que o pastor pregou e voltar para casa vazio. Muitas das vezes a gente entra vazio e sai vazio porque não está com o coração aberto para ouvir a respeito do nosso Pai, para ouvir a palavra que o Senhor tem para liberar na sua vida, e menos ainda chegar em casa e ser ministrado pela palavra, deixar com que o Espírito Santo de Deus te conduza, direcione os seus caminhos, os seus passos. Ser imitador de Deus não vai só em falar que nós somos cristãos. Ser imitador de Deus é viver conforme a vontade do Pai. E muitas das vezes nós não estamos abertos a viver o querer e a vontade do Pai. Muitas das vezes nós queremos fazer a nossa vontade, o nosso querer, a vontade da nossa carne, porque é mais cômodo, porque abre mão daquilo que você acha certo, daquilo que você acha que é bom para você. E não é. É difícil, porque nós somos falhos, nós somos pecadores. Porém, nós temos que colocar em nosso coração que se nós queremos mais e mais do nosso Pai, e mais que eu digo não é de bens, eu digo da presença dEle, do agir dEle, nós temos que ter o coração aberto para que o Pai entre e faça morada, para que o Espírito Santo de Deus habite em nós e nós possamos conhecer a verdadeira identidade do nosso Pai, entender e conhecer o que o nosso Pai gosta, o que o nosso Pai não gosta. Então, em Efésios 5, no versículo 3, ele já vem dizendo assim: Mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem se nomeie entre vós como convém santos. Essas coisas não podem fazer parte da nossa vida. Se nós nos denominamos filhos de Deus, nós temos que ser puros, nós temos que ser santos. E santos nas suas vestes, santos no seu linguajar, santos no seu andar, na maneira como você se pronuncia, como você se comporta,
como você age mediante a várias situações. Independente do ambiente que você está, você tem que ser santo, tem que ser puro. Você não pode deixar que os maus costumes venham corromper aquilo que Deus quer de você como filho dele, como filha dele. Então se posicione como filho, como filha, e se posicione primeiramente em ter intimidade com o Pai e entender, né, quem é o seu pai, entender o que o seu pai quer de você. E quando eu falo pai, eu falo Deus. Saber o que Deus quer de você, o que Deus quer de mim, o que Deus já liberou sobre a sua vida. E para você saber isso, você tem que se permitir, você tem que abrir a palavra de Deus, você tem que orar, falar: Senhor, eis-me aqui, se revela para mim. Me permita ouvir o som da tua voz, e o som da sua voz, ele vai falar. O som da voz de Deus vai ecoar através de cada versículo, através de cada linha que você vai lendo da Bíblia. O Senhor, ele vai se revelando para você. Ele vai te falando aquilo que ele deseja, aquilo que ele almeja, aquilo que ele já liberou para a sua vida, né? Que não seja o seu querer, a sua vontade nas entrelinhas, mas que seja a vontade do Pai, porque o Pai sabe o que é bom para cada um de nós, amém? E dando sequência, no versículo 5, ele nos diz assim: porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual é idólatra, tem herança no reino de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque essas coisas vêm a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que nós possamos ser filhos obedientes, né? Que nós possamos ser filhos e filhas que temem ao Pai. Não é temer de ter medo, de ter pavor, não. É de ser obediente, de ter obediência à palavra do Pai, aquilo que o Pai falou: não vai por esse caminho vai te levar para a perdição, vai te levar a caminhos que te afastam de mim. Porque o Pai, ele não se afasta de nós, mas nós nos afastamos dele quando nós tomamos certas atitudes, certas escolhas, caminhos que nos afastam, nos distanciam do querer e da vontade dele. Então, que nós possamos compreender cada dia mais que ser filho do Senhor não pode haver em nós nada, em hipótese alguma, a fornicação, a avareza, a prostituição, o orgulho, a soberba, tudo que é contrário àquilo que o Senhor nos ensina, que sejamos puros. Por mais que nós somos carne, por mais que a nossa carne grita o tempo todo pro que é errado, que nós venhamos dobrar nosso joelho e falar: Senhor, eis-me aqui, me corrige. Não é esse o caminho que eu quero. O Senhor sabe que eu quero ser a tua imagem e semelhança, viver conforme o teu querer e a tua vontade. E pede para o Espírito Santo de Deus te corrigir, né? Seja um filho que não tenha medo de falar: Pai, me corrija. Se eu estou indo por um caminho totalmente contrário àquilo que o Senhor quer para mim, me corrija, endireita os meus caminhos, endireita a minha vereda, me faça andar conforme o teu querer e a tua vontade, me quebra e me faça um vaso novo na tua presença, porque o Senhor está aqui esperando você se posicionar como filho, esperando você conhecer a identidade do Pai e viver aquilo que o Pai liberou sobre a sua vida, né? No versículo 9, porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. 10, aprovando o que é agradável ao Senhor, né? Então o Senhor, ele aprova aquilo que é bom, as nossas boas condutas, a nossa postura, que nós não venhamos ser enganados por falsos profetas, por palavras vãs, porque hoje o mundo ele está tão corrompido, onde tudo pode, onde tudo é bacana ser feito, quanto na verdade está indo tudo indo numa mão totalmente contrária daquilo que o Senhor nos ensina, daquilo que o Senhor já vem nos ensinando há mais de 2000 anos, né? Então, conheça a verdade, conheça a palavra de Deus, a palavra do Pai, porque quando a gente conhece a identidade do Pai, nós sabemos bem que conhecendo a verdade vos libertará. Então conheça a identidade do seu Pai, saiba quem é o seu Pai, aquele que te criou, aquele que te formou no ventre da sua mãe, aquele que já liberou palavras sobre a sua vida, e conhecendo Ele, conhecendo o que Ele quer para você, aquilo que agrada, aquilo que desagrada,
você vai ser livre novamente, porque Jesus Cristo morreu por nós naquela cruz para nos dar o direito de sermos chamados de filho, de sermos livres da lei, do pecado, dessa carne que nos leva e nos conduz por um caminho totalmente contrário àquilo que o Senhor requer para nós. Amém? No versículo 14 ele diz assim: pelo que desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Muitas das vezes nós estamos mortos na nossa fé. Nós estamos mortos em viver uma vida longe de Deus. Então, tá na hora da gente despertar, tá na hora da gente acordar, tá na hora da gente viver verdadeiramente uma vida com o Senhor. Porque não adianta você viver na igreja, ir à igreja de segunda a segunda, mas você não viver verdadeiramente com o Pai, você não viver verdadeiramente a palavra do Senhor. Então desperta, né? Desperta dentre os mortos, mortos na fé, morte espiritual. Muitas das vezes nós estamos indo à igreja, mas estamos mortos espiritualmente porque nós não buscamos a palavra do Senhor. Nós não buscamos orar, clamar, louvar, glorificar o nome do Pai. Nós não buscamos conhecer verdadeiramente quem é Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, e nós vamos morrendo. Nós vamos matando e minando a nossa fé. E muitas das vezes só vamos à igreja para dizer que fomos. Estou aqui, vim, bati meu cartão, né? E na igreja não é como ir trabalhar e bater cartão para marcar presença. E na igreja estar com o corpo de Cristo, porque a palavra do Senhor nos ensina que nós precisamos ter esse momento de comunhão, nós precisamos ter um momento com o corpo de Cristo, mas nós precisamos ter esse momento de comunhão para nos fortalecer, para fortalecer a nossa fé, para estar mais firmes ainda em buscar, em orar, em clamar e liberar palavras sobre a vida de pessoas que necessitam e até mesmo sobre a sua vida. Que nós não sejamos mortos na nossa fé, que a nossa fé ela vá crescendo, aumentando cada dia mais, e conforme você vai conhecendo a identidade do Pai, a sua fé vai só borbulhando e aumentando aqui, e você mais e mais e mais próximo do teu Pai, amando mais verdadeiramente o Senhor, porque ama o seu Pai de todo o seu coração. Não ama a Deus só quando você está passando por lutas, não ame a Deus só quando você está na prova, não ame ao Senhor só quando você está precisando, mas ame Ele verdadeiramente de todo o seu coração, quando tudo vai bem, quando tudo não vai tão bem assim. Amém? No versículo 25, fala um pouquinho sobre casais. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar-se a si mesmo a igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua esposa, como ama a si próprio. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo, né? Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta, sustenta, como também o Senhor a sua igreja. Então o Senhor, Ele é o nosso noivo, que em breve voltará para nos buscar, em nome de Jesus. Ele está voltando, né? E Ele nos ensina a sermos marido e mulher, a viver como esposa e como esposo. E a palavra do Senhor ensina aos homens a amar a sua mulher como ama a ti mesmo. Porque quando nós nos casamos, nós nos tornamos uma só carne. O casamento, ele é algo que nasceu no coração de Deus, ele é um plano espiritual. Ele vai muito além daquilo que você pensa, do que eu penso. Muitas pessoas estão distorcendo valores e princípios do Senhor para viver uma vida em fornicação, para dar legalidade às coisas mundanas, para se separarem, mas esquecem de ler a palavra e entender verdadeiramente aquilo que o Senhor está ministrando. E o Senhor nos ensina desde sempre que Ele vem buscar a sua igreja, que Ele é o nosso noivo, e assim como Ele morreu por nós, nossos maridos devem morrer por nós, e não é morrer de ir para a cruz ser sacrificado, mas morrer para as coisas mundanas, morrer para as coisas do mundo, morrer para a sua carne e viver verdadeiramente uma vida em comunhão com o Senhor. Amém?
Soberano Deus, eterno Pai, toma a vida de cada pessoa aqui presente que está ouvindo, Senhor, a Tua palavra, que possam ser ministrados por Ti conforme o Teu querer e a Tua vontade. Senhor, visita cada coração, visita cada lar, cada família. Dê a eles, Senhor, a Tua sabedoria e o Teu entendimento. Senhor, que tudo aquilo que não provém do Teu Espírito venha sair de nossas vidas e que apenas a Tua presença, o Teu agir e o Teu mover se faça presente em nós. Pai, tire de nós toda arrogância, todo orgulho e vaidade. Coloque em nós o Teu Espírito Santo, que nós venhamos transbordar do Teu Espírito Santo, Senhor, para poder levar a outras pessoas a Tua palavra, para levar o Teu Evangelho, conforme a Tua vontade e não a nossa. Pai, que o Senhor venha revestir a cada um com a Tua armadura do alto da cabeça à planta dos pés e que nenhuma palavra contrária àquela que o Senhor liberou sobre a vida dos Teus filhos venha entrar no coração deles, para que não seja palavras vãs e torpes, mas que seja a Tua palavra penetrante ao coração de cada um, para vivificar, para semear aos corações e crescer. Em nome do Seu Filho Jesus Cristo. Amém.